Sim. Isso é Antigo Testamento. A gente sabe que a Bíblia diz que ai daquele que edifica seus palácios, né? A sua cidade com um derramamento de sangue inocente. Ai daquele que traz para dentro da sua casa bens adquiridos de forma ilícita. O que é bens adquiridos de forma ilícita? Todos os bens que eu adquiro para dentro da minha casa, que eu tirei proveito de alguém, que eu lesei alguém, entendeu? Que eu enganei alguém, que eu aproveitei da inocência daquela pessoa, né? Daquela situação vulnerável daquela pessoa para poder levar esse bem. Esse bem, ele é maldito dentro da minha casa. Ele está como uma maldição para minha casa e para toda a minha família. Sim. Para toda a minha família que desfruta. Então isso a gente pode se estender para várias coisas. O cara que compra uma carga roubada, que compra uma carne... Ah, pô, eu comprei essa carne aqui, mas foi de um caminhão que roubaram, não sei o quê. É maldição. Tá comendo de algo que é maldito. Porque ele não adquiriu aquilo ali de forma correta. Né? Tá adquirindo aquilo ali em cima do prejuízo de outra pessoa, mas aí o empresário é muito rico, não é dele. Verdade. No fato dele ser rico não me dá o direito de tirar nada dele, porque é dele. Então o fato de uma pessoa ter não me dá o direito de ter muito, não me dá o direito de tirar dela. É verdade. Então isso se traz, a Bíblia vai dizer que isso é uma maldição na minha vida. É uma maldição na minha vida. Isso se estende para a vida de várias pessoas. Vai se estender para a vida de muitos líderes que usa da palavra de Deus, conhecendo ela e pegando ali pelo fato dele ter um conhecimento e as pessoas não conhecer, né? Eles pegam aquela situação vulnerável daquela pessoa, a carência daquela pessoa, né? A necessidade daquela pessoa, e eles arrancam o que for necessário. É 20 centavos, é R$1, é R$2 e vai estendendo os votos, vai aumentando até chegar o valor que ele pode tirar. Aonde ele puder tirar ali, algo ele vai tirar. Ele está usando de algo que é para poder curar, salvar, libertar, mas ele está usando para tirar proveito para a vida dele, para enriquecer. Porque a palavra de Deus na boca de um atalaia, de um profeta, no Antigo Testamento, era para ela divertir, né? Exortar o povo, guiar o povo, orientar o povo, abençoar o povo. Não é isso? Isso aí. A palavra de Deus hoje na boca de um monte de pilantra, né? Na boca de um monte de pilantra, eu não posso intitular uma pessoa dessa que manipula da palavra para poder tirar proveito de pessoas e chamar ele de pastor. Não, meu irmão. Pastor é só um nomezinho que dão para ele. Verdade. Mas na realidade, por trás da capa dele, do nome que foi dado para ele, o cargo eclesiástico, é um pilantra, um 71, um malandro, Verdade. Que para mim não tem diferença entre ele e um político que rouba. Entre um pastor que manipula a palavra para tirar proveito de pessoas que tá ali em busca de até uma melhora na vida dela, tá naquela situação precária e ela vê como um subterfúgio para aquela situação dela, a igreja, a palavra de Deus, e acredita naquelas palavras que na verdade que está sendo transmitida ali é para poder tirar proveito, iludir aquelas pessoas. Sim. Eu vejo essa pessoa como um charlatão, como um rato de púlpito, seja... Sim. Um montão de nome a gente pode dar para esse tipo de pessoas, menos de um pastor guiado por Deus. Por quê? Porque eles manipulam as pessoas por ter o conhecimento. E a gente sabe que existe muitos líderes que estão no topo que faz isso. Enriquece cada dia mais. A gente vê que eles vão na contramão do evangelho de Cristo. Sim. Pô, meu irmão, Júnior, as pessoas precisam acordar e ver que elas estão sendo enganadas por esse monte de charlatão, de bandidos. É verdade. Bandidos. Sabe o que é bandidos? Eu posso falar bandido, eu sou responsável pela minha fala aqui, até porque quero deixar bem claro aqui que o Paulo Júnior, ele tem uma liderança espiritual, não tem, Sim. Paulo? Tem o seu pastor, não tem? Sim. Eu não tenho liderança espiritual, tá? Não tenho pastor, hoje eu não tô debaixo de uma liderança de pastores, tá? Não tenho pastor porque não congrego em nenhum, não tô congregando em nenhuma igreja. Então eu quero deixar bem claro isso, para que depois, tem que procurar o pastor dele aí pra gente falar com o pastor dele. O meu pastor, no momento agora, se chama Cristo. Amém. Se quiser engolir essa, engole. Se não quiser, porque eu sou responsável pelo que eu tô falando aqui. Então, assim, diante da palavra de Deus, palavra, Bíblia, esses caras são pilantras. Porque você conhece a Bíblia, eu também conheço a Bíblia,
Então a gente sabe que o evangelho, ele vem na contramão de tudo isso que a gente está vendo aí, de ostentação e riqueza Sim. que esses homens têm. Você vê que quando a gente pega o evangelho, quando ele começa a crescer, quando Paulo começa a edificar a igreja, qual é a situação daquele povo? A gente vai ver que o povo está tão impactado e cheio do Espírito que vendiam as suas fazendas E repartia. e repartia com aquele que não tinha, Isso aí. para que aquele que não tinha tivesse. Porque o amor de Cristo é isso. É olhar pela necessidade do próximo. Isso. Agora, Esse é o evangelho. esse é o evangelho. Agora, esse evangelho, aonde o cara tem relógio de 150 mil, carro de 1 milhão, 3 milhões, E o outro passando necessidade. e o outro passando necessidade, A incoerência, né? pô, meu irmão, tem alguma coisa errada. Até porque, quando a gente pega o Novo Testamento, a gente não encontra base para isso. No Antigo Testamento, eles forçam a barra e dizem, Salomão tinha dinheiro, Salomão era rico, e quer forçar a barra no Antigo Testamento. Já que quer viver o Antigo Testamento, viva por completo. Quando seus filhos pecar, pega ele e leva para ser apedrejado. O Antigo Testamento era assim. Se foi pego em adultério, leva para ser apedrejado. Então pega o Antigo Testamento e bota ele para viver ele todo. Não, eles querem viver, sabe o quê? Só o que dá lucro. Só o que agrada o ego e a sua vaidade. É. Porque quando pega o Antigo Testamento, tem muita coisa que a gente pode se basear no Antigo Testamento, sim. Só que faz uma forçação de barra, ou seja, força o texto, não é o homem que tem que se inclinar à palavra, não. A palavra tem que se inclinar ao homem para que atenda seus Sim. prazeres, as suas vaidades, o seu ego, né? Então quando a gente vê isso hoje, a gente que conhece a palavra, eu conheço a palavra, você conhece a palavra, a gente fica o quê? Impactado. A gente fala, caraca, isso não é o evangelho de Cristo. Paulo Júnior, pelo conhecimento que você tem, pelo conhecimento que eu tenho, se a gente pegasse a palavra hoje, pelas oportunidades que você já teve e eu já tive, a gente estava ganhando muito dinheiro pelo conhecimento. Sim. Em cima de púlpito, manipulando e ganhando dinheiro. Sim, eu esses dias conversando lá num grupo de pastores mesmo, eu cheguei a falar, eu só tô onde eu tô, e para alguns isso não é sucesso ministerial, porque eu não me vendi. Tive oportunidade e não me vendi. Eu tô dentro do sistema, não concordo com ele, sabe? E assim, existem pastores corruptos, existem líderes malditos que têm a clareza da verdade, mas leva outras pessoas pro buraco, como foi dito aqui no início, né? Mas a gente não pode generalizar. Com certeza. Ainda tem aqueles que são de verdade. Aqueles que já não têm mais prazer nas coisas desse mundo, sabe? Eles entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus. A gente está vivendo um dia crucial. E para onde eu vou, eu tenho alertado. Esses dias, um pastor falou assim, esse menino que está falando em línguas não tem nada a ver. Porque lá na época, quando a gente era criança lá e estava dentro da igreja, a gente brincava. Mas a brincadeira, ela estava só no nosso meio e era coisa de criança mesmo, sabe? O problema é quando isso vai para fora. E os dias hoje não é como mais 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás. Hoje a gente está na era tecnológica. Há uma responsabilidade muito grande. Hoje a gente não precisa de um púlpito para pregar a palavra. Se você tiver um celular, você prega. Você vai pregar. Uma rede social, você vai pregar. Você vai exercer o seu chamado, né? Você não precisa de um microfone na mão. Agora, isso se tornou perigoso. Porque se tornou benéfico, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque se vem alguém que não tem maturidade e faz uso das redes sociais para pregar a palavra, se desconstrói aquilo que foi construído há séculos atrás, se desfaz os marcos antigos, aí a igreja é afetada. E talvez essa seja a estratégia do maligno nesses dias. Por quê, Ozzy? A gente está vivendo uma agenda global. E dentro dessa agenda global,
tá a unificação de todas as religiões. Sim. Ao meu ver, isso aqui é a minha opinião.